Olá, sejam todos bem-vindos, sou o Reginaldo Diniz. Hoje um dia de muito frio, tô de folga em casa, tá? Andei pesquisando bastante sobre a banca OCP, que é a banca que vai realizar o concurso da Guarda Municipal de Curitiba ano 2025. É a banca AOCP, não é Instituto AOCP, tá? Porém, as duas são irmãs, né? Trabalham juntos ali, eu não sei qual que é o grau de parentesco delas, mas pelo que eu pesquisei são a mesma banca, tá? Assim como o FPR e INC, o FPR também são a mesma banca. Essa banca OCP é a mesma banca. É, eu achei parâmetros, tá? Achei parâmetros na questão de português. Primeiro eu vou falar assim o que eu achei da banca, tá? Hoje eu consigo falar de maneira mais estudada, porque eu fiquei aí por 10 dias. Eu tô meio afastado do grupo lá com o pessoal, tô meio afastado, mas eu tô estudando nos bastidores para poder passar alguma coisa para vocês, tá? Eu achei parâmetros na banca, tá? Vi várias provas para guarda civil, se eu não me engano. Tem mais. Eu acho que eu achei umas três. Mas a mais útil aí é uma que foi de Novo Hamburgo, que é mais recente. Em outras áreas do nível médio, outros cargos, ela sempre cobra na parte de português, sempre é de 5 a 10 questões, digamos assim. E ela sempre cobra o uso indevido da vírgula, tá? Vai ter lá uma questão perguntando, conforme tal, relacione qual das questões está com uso indevido da vírgula. Ela bate pesado no uso indevido da vírgula. Quem estiver estudando e resolvendo questões da Banco OCP vai concordar comigo, tá? Vai lembrar disso. Uso indevido da vírgula. Ela cobra bastante sobre pronomes, tá? E cobra bastante sobre conjunções. Interpretação de texto é de praxe, mas isso aí não é difícil, tá? Eu vou passar para vocês mais à frente. É só fazer a leitura, fazer o pensamento, dar uma pausa. Mas hoje eu vou passar para vocês conjunções, tá? Como falei para vocês, eu não sou professor de português. Sempre fui preguiçoso no português, porém eu tenho mudado porque é necessário. Se você é preguiçoso em relação ao português, muita gente reclama do português, que é difícil, que não está se dando bem português. Tem que largar a mão de preguiça e tem que correr atrás, porque cada questão faz a diferença para você na hora da prova. Uma questão te deixa de fora da sua vaga. Então o português, eu pesquisei bastante, o uso indevido da vírgula, ela utiliza bastante, tá? Esse tipo de questão. Conjunções, ela sempre usa alguma coisa sobre conjunções ou pronomes. Agora me fugiu porque eu vou falar de conjunções, tá? Então não vou me aprofundar muito no restante. Mas a conjunções que ela ama é a conjunção integrante, tá? A conjunção integrante ela usa bastante, que só pode ser o que ou o se, então tem que se entender o que é uma conjunção integrante. E a conjunção tem uma variação muito grande, tá? Então essa aula aqui é para quem realmente precisa, quem é fraco no português, tá? Quem já é avançado, quer deixar o like aí, deixa o like, quer assistir, assista, tá? Mas essa aula aqui é para quem está precisando. Me fortaleci, estudei bastante, mas é um tema muito longo, tá? Conjunções, tem uma variedade muito grande de conjunções, a maneira que a banca pede eu já estudei, então eu vou passar para vocês. Eu fiz um catadão aqui, tá, para me adiantar, tem várias abas abertas, se você olhar aqui atrás de mim, eu tenho várias abas abertas, tá? Eu abri até texto no Word, texto no Paint, texto no PowerPoint também, que já fechei. Então eu abri um monte de texto aqui, procurei em vários exemplos de orações com conjunção subordinativa, diversos exercícios, deixei selecionado alguns, não sei se vai dar boa ou não vai dar boa, tá? Então se eu errar alguma coisa aqui, faz parte, tá? A hora de errar é agora. Eu tô aqui estudando com vocês, tá ok? Isso aqui é uma aula mais chata, mais lenta, mas é necessária para que você não deixe passar aquela questão de português como errada e aquele erro acabe custando a sua vaga, tá ok? Desde já falo, vai ser uma aula mais chata, vou tentar passar para vocês de uma maneira mais clara, que é a maneira que eu compreendi, tá ok? Eu sou uma pessoa bem simples, compreendo as coisas de uma maneira diferente dos professores avançados e tento passar com uma linguagem mais simples para vocês o que realmente interessa. Estudei bastante essa banca e vamos fazer um catadão aqui, tá ok? Então deixa eu ver o que eu consigo fazer para vocês. Quem quer assistir a aula, obrigado, tamo junto, tá? Opa, vou diminuir aqui. Tá aqui, ó, eu pesquisei da banca AOCP, tá? Cadê aqui, ó? Eu fiz um filtro, tá? Eu vou mostrar pra vocês primeiro o que eu tô fazendo e eu tô estudando junto de vocês, tá ok? Não domino completamente essa área aqui também não, porque o português é complicado, ó. Eu fiz um filtro, tá? Pesquisei a parte de conjunção,
Banca AOCP e Instituto AOCP, tá? Quem vai fazer a nossa prova da Guarda de Curitiba é a Banca AOCP, que é co-irmã da Instituto AOCP, tá? E de nível médio, não vou ficar passando para vocês nível superior, porque não compete a nós, tá? Nosso concurso é de nível médio, e não tem aquele papo que é o último de nível médio, que não existe nada disso aí, tá? Então aqui eu fiz as pesquisas, tá? Fiz a pesquisa no filtro aqui, no site da Que Concurso. Eu tenho uma assinatura básica lá, tá ok? Tá aqui, eu tô logado no meu nome, tá? Tô logado aqui, ó. Então, fiz a pesquisa básica lá, selecionei. Então me deram 97 questões, tá? Eu coloquei 97 questões. Então tem aqui a primeira, ó. Ela tem um texto, os textos deles são grandes, ó. Textão enorme, tá? Porém, nesse caso aqui não precisamos ler o texto, porque a própria frase que já aparece aqui, ó. Seus editores honrarem suas promessas, manter será uma experiência única no jornalismo de ciência. Então ela fala só sobre esse texto, só sobre esse parágrafo aqui. Aí ela pergunta lá, se a conjunção se for substituída pela conjunção caso, as formas verbais deverão ser respectivamente. Então, ela usa as conjunções de várias maneiras. Então, vou tentar passar para vocês aqui a base da conjunção, tá? O restante a gente só consegue resolver em prova, porque olha, para estudar tudo isso daqui, tem que viver do português, tem que ter uma vida bem tranquila, sem trabalho, sem correria do dia a dia. Então vou passar o básico para vocês poderem se defender. Qual que é o básico? Entender os tipos de conjunções, tá? Mais importantes. Porque tem um leque muito grande mesmo dos tipos de conjunções, tá? E a maneira que a banca usa também é bem grandiosa, ó. Tem essa daqui, ela tá perguntando isso daqui. Aí a próxima aqui, ó. Assinar a alternativa em que o termo em destaque é uma conjunção integrante. Ó. Ela ama conjunção integrante. A banca ama usar conjunção integrante. O conjunção integrante, adiantando para vocês, só pode ser a palavrinha que ou a palavrinha se, tá? Não tem outro jeito. Ó. Tá vendo aqui? Destaque, ó. Que. Beleza? Aqui tá que. Pode ser o se. Se eu não me engano, onde você conseguir substituir o que por isso ou disso, tá? Isso ou disso é o que vai dar certo como conjunção integrante. É um macetinho mais básico, tá ok? Então eu vou passar para vocês bem o básico, porque se eu for ficar falando avançado que ninguém entende nada, nem eu, e saímos todos daqui na mesma. Então a gente tem que saber se defender nas questões. Eu vou passar uma aulinha básica primeiro, depois nós voltamos aqui e tentamos resolver essas questões. Eu não resolvi essas questões, eu não sei a resposta, a chance de erro aqui é muito grande, tá? Porque eu estou aprendendo junto de vocês. Então eu errando aqui faz parte, tá ok? Errando aqui faz parte porque eu não me engano, não fico me enganando e muito menos enganando vocês, tá ok? Também estou estudando junto de vocês, porque eu tenho vida, tá? Eu tenho vida, é muita coisa para estudar. Eu pesquisei aqui a oração coordenada sindética, o que era, tá? É bem complicadinha. Eu pesquisei aqui, ó, um outro exercício, tá? Que eu vi na toda a matéria, tá? Um outro exercício pra gente fazer, tá aqui. Mas eu quero passar primeiro o que são a conjunção. Ó, eu pesquisei as frases, tá? Tudo isso aqui eu dei uma pesquisada aqui, ó. Aqui, ó. Eu quero passar isso daqui pra vocês. Pra vocês entenderem primeiro a base, tá? Primeira coisa, conjunções, tá? Nós temos que saber o que é uma conjunção coordenativa e o que é uma conjunção subordinativa, tá ok? A gente precisa saber o que é isso. O que é essa bendita conjunção coordenativa e o que é essa bendita coordenação subordinativa, tá? Então eu vou tentar explicar isso aqui para vocês primeiro, aí depois ela tem uma variação muito grande, integrante, isso, daquilo, uma variação enorme, então isso aí eu vou explicar na prática. Primeiro eu vou passar essa base para vocês, o que é uma conjunção subordinativa e o que é uma conjunção coordenativa. Passar com as minhas palavras, tá ok? Não vou passar com termos técnicos para vocês não, tá? Deixa eu marcar aqui, deixa eu deixar um pouco maior aqui, deixa eu ver se fica maior aqui. Vou tentar usar esse daqui como exemplo, tá? Esse negócio de escola aqui, acho que é onde eu estou, Brasil Escola, ele é bem básico, assim, é bem bacana, tá? Então tá lá, conjunção coordenativa e conjunções subordinativas. Vou tentar falar da minha maneira como que eu lembro, tá? Uma conjunção, ela nada mais é, tá? Tô falando de maneira bem leiga, pessoal, tá? Me desculpe aí, porque eu não sou professor avançado de português, não. Bem leiga para que você entenda. Uma conjunção, ela é bem próxima de uma vírgula, bem próxima do que é uma vírgula, tá? Falando de maneira leiga, e bem próximo do que é uma preposição,
Ela é bem próxima. Por quê? Quer ver, ó? Eu vou pegar aqui essa frase, cadê meu mouse? Pegar essa frase aqui, ó. Ó, conjunção coordenativa, tá? Que é a primeira que nós vamos aprender aqui, ó. Conjunção coordenativa, tá? Meu mouse tá meio moscando aqui. Tá, aqui, ó. Aí eu tenho essa frase aqui, ó. Fiquei cansado, tá? Mas não parei de dançar, tá ok? Uma conjunção, ela junta duas frases completas, tá ok? A preposição, não sei se vocês já sabem o que é a preposição, tá? A preposição, ela faz dar sentido à frase, ela faz uma união também da frase ali, da primeira parte com a segunda, que é bem parecido com a conjunção. Assim como a vírgula, ó. Se eu tirar esse mas aqui, ó. Tá vendo que tem uma vírgula aqui, ó? Fiquei cansado, não parei de dançar, tá ok? Tem sentido, não tem? Tem sentido, ó. Aqui é uma frase completa, fiquei cansado. Você entende, é uma frase completa. Aí aqui no meio tem a conjunção, que é a ligação, né? Não parei de dançar. Tem sentido também. E se eu tirar a conjunção aqui e ler direto, tem sentido, ó. Fiquei cansado, não parei de dançar. Você entende que eu não parei de dançar mesmo estando cansado, você entendeu? Então as duas frases têm sentido sozinhas e uma não depende da outra, tá ok? Não depende da outra. Então essa daqui é a conjunção coordenativa. É difícil no começo, mas tenta gravar que são só essas duas que você tem que gravar. Coordenativa e subordinativa, para você entender o que é, tá ok? Vai te ajudar bastante na resolução das questões. Ó, então a coordenativa o que é? Tem a conjunção, pode ser no meio ou quase no meio, mas as duas frases, tanto a primeira quanto a segunda, tem sentido completo, tá? E se você tirar a conjunção aqui do meio, falando as duas, você consegue dar sentido para as coisas. Ó, fiquei cansado, não parei de dançar. Tem uma concordância, então ela é coordenativa, tá ok? Vou passar para a próxima, para a subordinativa. Depois nós retornamos para que você fixe isso daqui, tá? Tô aqui, ó, conjunção subordinativa, tá? Ó, a mesma frase. Fiquei cansado, dançar muito na festa. Dançar muito na festa tem sentido, não tem? Beleza. Fiquei cansado tem sentido também. Agora, se eu apagar a conjunção aqui, que é o após, ó. Poxa, meu mouse hoje não tá legal. Deixa eu mexer mesmo. Tá frio aqui, tá me congelando os dedos. Ó, se eu tirar a conjunção e eu falar aqui, ó. Fiquei cansado, dançar muito na festa. Tá percebendo que deu uma bugada? Perdeu um sentido, deu uma bugada? Se eu falar aqui a parte de cima, aqui, ó. Fiquei cansado, não parei de dançar. Ficou legal, não ficou legal? Fiquei cansado, não parei de dançar. Ficou legal, beleza? Mesmo eu tirando aqui, ó, a conjunção. Aqui embaixo, eu tirando a conjunção, já fica bugado, fica esquisito, ó. Fiquei cansado, dançar muito na festa. Então, quando a conjunção que tem aqui, ó, vou apagar. Quando a conjunção que tem aqui, ela se faz necessária para fazer dar sentido para essa parte com essa parte aqui, ela é subordinativa, é subordinada. Ela é subordinada, ó, subordinativa. Então, quando a conjunção aqui, ó, ela precisa, quando as duas frases precisam da conjunção para dar um sentido legal para a frase, ela é subordinativa. Porque essa primeira parte aqui, ó, essa primeira parte, para dar uma ligação legal com essa de trás aqui, ela precisa da conjunção. Então, nesse caso, essa conjunção aqui é subordinada, ela é subordinativa. Então, automaticamente, se você fizer esse teste numa frase e ela não precisar dessa ligação, ela der um sentido legal, tipo aqui, ó, fiquei cansado, não parei de dançar. Você entende que ele ficou cansado, mas mesmo assim não parou de dançar, ó, mas não parei de dançar. Quando esse daqui não se faz tão necessário, essa preposição aqui, ela é coordenativa. Você tem que entender essa base aqui, porque essa base de diferença, o que é uma conjunção coordenativa com uma conjunção subordinativa, já te dá 50% das questões da banca OCP. Vai por mim. Na prática, em outro vídeo, vamos responder questões da banca OCP, tá? de outros
outros cargos, porém de português, voltado para o nosso edital, que isso aqui a banca cobra bastante e está no nosso edital, vai cair na tua prova também. Então nós temos que entender o primeiro passo, a base que a gente tem que entender é isso daqui. O que é uma conjunção? A conjunção, ela faz um papel, grosseiramente falando, como se fosse uma vírgula aqui no meio da frase, ó. Fiquei cansado, vírgula, não parei de dançar. Entendeu? Aí esse maisinho aqui, ó, ele dá aquela quebra de sentido, quebra na frase. E para ser conjunção e não preposição, né, para ser uma conjunção, tem que ter sentido as duas partes, tanto a primeira quanto a segunda, tem que ter sentido sozinho. Entendeu o que é uma conjunção? Eu vou passar exemplos para vocês, mas eu acho que eu estou conseguindo explicar para você. As duas partes, tanto a primeira quanto a segunda, tem sentido sozinho. Ó. Fiquei cansado, tem sentido. Fiquei cansado, tem sentido. Esquece a preposição aqui do meio. Não parei de dançar, tem sentido. Dançar muito na festa, também tem um sentido. Só que esse dançar muito na festa, para ele fazer uma ligação com aquela primeira parte lá, para ter um sentido legal, ele precisa desse após aqui, ó. Então esse após acaba se tornando uma conjunção subordinada, subordinativa. Tá entendendo? Ó, fiquei cansado após dançar muito na festa. Opa, deu um sentido legal, né? Fiquei cansado depois, após, depois, né? Depois de dançar muito na festa. Então, você já entende que esse após é subordinativo e não coordenativo. Isso aqui já te ganha 50% da questão na prática. Eu vou mostrar para vocês lá na frente, tá? E aqui, ó, fiquei cansado, não parei de dançar. Se eu tirar aqui, ó, não perde a lógica da frase, entendeu? Então, esse mas aqui é uma conjunção coordenativa, ó. Ô, meu mouse, ó, coordenativa. Não sei se está com pouco bateria, meu mouse, mas tá aqui, ó, coordenativa, tá? É uma conjunção coordenativa. Então, ó, fiquei cansado, não parei de dançar. Tem sentido sozinho, é coordenativa. Fiquei cansado, dançar muito na festa. Deu uma bugada. Então, o após, precisa do após. Precisou do após, ele é subordinado. Ele precisa do após, é subordinado. Precisa da frasezinha no meio, poderia ser um que, um se, um o, tá? Mas é subordinado quando se faz necessário para dar sentido para as duas frases, que são duas frases independentes. As duas sozinhas têm sentido. Beleza? É enroladinho, mas aqui espero que tenhamos aprendido o que é a coordenativa e a subordinativa. É muito importante. Vamos ver o exercício aqui, tá? Não sei que exercício que é, tá bom? Vamos ver aqui se dá pra gente usar aqui, ó. Questão 1, tá? Deixa eu ver o que é esse negócio aqui. Questão 1. Tá lá um textão, tá? Questão 1, tá aqui um textão. Sebrasp, né? Do CESP, é de uma banca aí, de concurso, tá? Aí tá lá o textão, enorme. Barará, 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 barará. Aí tem aqui um seja, né? Tá grifado em preto. Aí tem aqui outro seja, tá grifado em preto. Provavelmente são conjunções, tá? Vamos ver o que pede. O que pede, ó. Não leia o textão, só dá uma olhada e vai ver o que se pede. Olha o tamanho desse texto, bem estilo OCP, tá? Aí tá aqui, ó. Em relação às ideias do texto, acima, né? Ó, em relação às ideias do texto acima e às estruturas neles empregadas, julgue os itens subsequentes. O vocábulo seja destacado no texto, nós vamos ter que voltar lá e dar uma olhada. É empregado em ambas as ocorrências como conjunção coordenativa. Alternativa. Tá vendo? Ó, confere as orações em que ocorre a noção de possibilidade pela qual você pode optar. Tá ok? Então, aquilo que eu falei pra vocês, ó. Vou ler bem com calma aqui, tá? Em relação às ideias do texto, tá? Então tá aqui, ó. Caramba, vou ter que carregar esse meu mouse, cara. Não queria carregar ele agora, no meio da aula. Tá aqui, ó. Em relação às ideias do texto, tá? Então tá aqui, ó. O vocábulo, né? Seja, né? Tá lá marcado em negrito pra nós lá, o seja, destacado no texto, tá? Ele é empregado em ambas as ocorrências, né? Como conjunção coordenativa. Lembra que eu expliquei para vocês o que era conjunção coordenativa e conjunção subordinativa. Então aqui, ó, eu sabendo o que é coordenativa e o que é subordinativa, já me dá 50% de ganho na prova.
Porque aqui, ó, tá perguntando se é certo ou se é errado, né? Esse aqui é um teste para nós. Eu nem sei o que é alternativa, tá? Eu não sei. Vamos dizer assim que eu não saiba o que é alternativa. Mas eu sei identificar se é uma conjunção coordenativa ou subordinativa. Se eu olhar lá e ver que ela é subordinativa, que ela faz uma ligação com a outra, que as duas frases, a que vem antes e a que vem depois, necessita dela para dar um sentido, ela é subordinativa. Aí eu já sei que isso daqui vai estar errado. Eu nem preciso lá quebrar a cabeça, tentar adivinhar o que é alternativa, ou tentar adivinhar se ocorre a noção de possibilidade pela qual se possa optar. Você entendeu o que eu estou te falando? Analisando as questões da banca OCP e FGV, outras bancas também, essa daqui também, né? Se você tiver a noção da base, tá? Saber o que é uma conjunção coordenativa e o que é uma subordinativa, que eu estou tentando explicar para vocês, já vai te ajudar a ganhar 50% da questão. Se porventura eu olhe lá e sei que é coordenativa, ela não é dependente, aquela junção ali, não, a frase da frente não depende da frase de trás, aí eu sei, opa, não é subordinativa, ela é coordenativa. Então aí eu vou tentar quebrar a cabeça aqui para identificar o que é alternativa e tentar identificar essa outra parte aqui, esse aqui restante do enunciado. Tá ok? Vamos olhar lá para ver se ela é coordenativa. Se ela for subordinativa, já ganhamos a questão. Tá ok? Por isso que eu falo a importância de você saber, é a primeira base para você se defender na hora das questões de conjunções, que a banca, a OCP, cobra bastante. A FGV também cobra bastante, ó, a FGV, tá? Essa questão aqui é da... Sobe lá, homem. É da CESP, a outra banca bem forte, tá? Então aqui, ó. Eu não vou nem precisar ler todo aquele texto lá em cima lá. Eu vou ler só o parágrafo aqui, ó. Tá? Ó. Deixa eu dar pegar meu riscador aqui. Se uma delas for subordinativa, já vamos saber que está errado, que ela é falsa, né? Tá aqui, ó. Autores de biografias. É uma frase que está antes da conjunção, ó. E para é outra, tá? Meu mouse tá ruim, gente. Vou ter que carregar ele. Ó. Então nem li todo o texto, só vi no que me interessa aqui, ó. Autores de biografias para biografados contra editoras e autores de biografias, seja para autores de biografias para. Não achei muito sentido, tá? Não achei muito sentido. Se eu tirar aqui o seja, e ele der sentido, ele é coordenativo, né? Biografados contra editoras e autores de biografias para pedir compensação financeira a título de ressarcimento. Leu lá completamente, ó. Vamos ler aqui, ó. O crescente número de orações judiciais abertas por parentes dos biografados contra editoras e autores de biografias para pedir compensação financeira. Opa, passou direto sem dar bugada. Passou direto sem dar bugada. Então, ela não é subordinada, não é subordinativa, entendeu? Se aqui desse uma bugada, uma enroscada, ela seria subordinada. Então, já teria ganho a questão. Então, não é. A primeira parte não é, tá? Ó, o crescente número de ações judiciais aberta por parentes dos biografados contra editoras e autores de biografias para pedir compensação financeira a título de ressarcimento por. Beleza? Então, essa primeira parte aqui, ó, essa daqui, concorda comigo? Ela é coordenada, ela não é subordinativa, tá bom? Então, esse primeiro seja aqui é uma conjunção coordenativa. Aprendemos já, hein? Tá? É uma conjunção coordenativa. Vamos ver o segundo seja lá. Nossa, gente, vou ter que parar o vídeo daqui a pouco por causa desse mouse aqui, não acredito. Vamos lá. Pedir, tá aqui, ó. Compensação financeira. Eu vou apagar o Czinho ali, ó. Meu mouse tá ficando sem bateria. Ó, pedir compensação financeira a título de ressarcimento por dano moral com o objetivo, ó, pulei o seja, tá? Ô, mouse,
Tem que achar um cabo para carregar ele aqui. Ó. Pulei o seja, ó, pedir compensação financeira a título de ressarcimento por dano moral com o objetivo de tirar livros de circulação. Tá vendo que eu pulei o seja? Então não é conjunção subordinativa, subordinada. Se ele desse uma bugada, não desse uma ligação legal, seria subordinada, conjunção subordinativa. Então realmente é coordenativa. Então já vamos ter que pensar um pouquinho mais para responder. Mas o meu objetivo principal aqui já foi vencido. Expliquei para vocês entenderem o que é uma subordinada e o que é uma coordenada. A subordinada precisa dar aquela bugada se você tirar a conjunção do meio ali, ela dá aquela bugada e não funciona direito, ela é subordinada. Então já identificamos que realmente, ó, eu vou ter que achar um carregador pro meu mouse, gente. Meu mouse é sem fio, tá? Ele é sem fio, ó. Tá. Ó, em relação às ideias dos textos empregados, julgue os itens subsequentes. O vocábulo seja, né, destacado no texto empregado em ambas as ocorrências como conjunção coordenativa. Então realmente aqui está correto, é conjunção coordenativa. Alternativa, né? Eu vou ter que agora identificar se ela é alternativa. Confere as orações em que ocorre a noção de possibilidade pela qual se pode optar. Então, ela é uma o que é uma alternativa? A alternativa é aquilo que você pode optar, tá ok? Já está nos dando aqui, ó, um dizer. Eu vou ter que ir lá e interpretar se aquilo lá tá me dando alternativa de interpretar, ó, possibilidade pela qual pode se optar. Tá me dando alternativa de optar por alguma coisa. Agora eu vou lá, vou ler. Já sei que realmente é conjunção coordenativa, tem grande tendência de ser certo. Só vou ver se ele me dá essa noção aqui, ó, de que eu possa optar por alguma coisa lá. Vou lá ler o texto agora. A banca OCP faz muito disso. Você tem que ficar voltando no texto para ler o texto, tá? Mouse. Cadê o C? Seja, aqui, ó. Vamos ler para ver se ele está me dando a opção de alguma coisa. O crescente, aqui, ó, o crescente número de ações judiciais abertas por parentes dos biografados contra editoras e autores de biografias, seja para pedir, tá me dando a opção, sim, de querer alguma coisa, né? Seja para pedir compensação financeira a título de ressarcimento por dano moral, seja com o objetivo, tá me dando outra opção, sim, seja com o objetivo, ó, seja para pedir compensação financeira ou seja para com o objetivo de tirar livros de circulação. É verdadeira. Pegou comigo? Concordou que é verdadeira? Então lá, já sabemos que é uma conjunção coordenativa. Cadê, meu Deus, meu mouse? Não queria parar esse vídeo aqui agora, gente. Ó, já sabemos que é uma conjunção coordenativa. Você já aprendeu o que é coordenativa ou subordinativa. Subordinativa, dá uma bugadinha se você juntar as duas frases, como se estivesse faltando alguma coisinha ali. Não dá essa bugada, é a coordenativa, tá? Falando de maneira bem... E a alternativa confere as orações que ocorre a noção de possibilidade pela qual pode-se optar. Eu acho que está certo. Ó, já estava a resposta na imagem, mas eu não me roubo, né? Ó, certo. Resposta, ó, certo. Viu? Nós entendemos por que a resposta é certa. Ó, no contexto seja, são empregados como conjunções coordenativa e alternativa, indicando a alternância de possibilidades. Vocês entenderam? Ó, eu não me roubo, tá, gente? Eu faço as coisas bem na honestidade com vocês. Ó, não tinha visto a resposta, nem tinha olhado para baixo aqui. Já estava aqui a resposta, eu não tinha olhado. Mas eu mostrei para vocês por que eu entendi que era certo. Se lá por um acaso nós olhássemos lá e lá tivesse lá aquela primeira parte fosse, uma das duas partes fosse conjunção subordinativa, já matava praticamente a questão para nós. Isso aqui vai ajudar bastante. Você saber o que é uma conjunção coordenativa e você saber o que é uma conjunção subordinativa. Essa é a primeira parte, tá, pessoal? Eu vou recarregar meu mouse, tá? Porque eu preciso recarregar ele, tá bugando demais aqui, tá falhando já, ó. Tô mexendo ele, ó, demora para mexer aqui, ó. Cadê? Perdi o mouse já. Tá? Eu vou recarregar ele e já retorno hoje mesmo com a continuação dessa aula. Vou até deixar nessa página aqui, tá? Deixa eu só ver se consigo
Ó, meu mouse tá ruim. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou também, obrigado, tá? Quem já é inscrito, muito obrigado. Ah, pessoal, eu vou passar aqui um recadinho rápido aqui pra vocês. Cadê? Vou passar um recadinho rápido pra vocês. Tem um edital fake rodando aí, tá? Onde diz lá... Tá tudo lá, data de prova, data não sei o que. Eu nem olhei direito, tá, pessoal? Eu procurei a fonte. Não existe fonte, tá? Não tá no site oficial da prefeitura. Ó, meu mouse travou de novo. Vou ter que interromper o vídeo. Não tá no site oficial da prefeitura, não tá no site da banca, não tá no Instagram da prefeitura, não tá em nada. Então esse negócio não existe, tá? Então esse edital que saiu que tá rolando é fake. Até onde eu sei, o edital vai ser aberto em novembro. Nós estamos agora finalzinho de agosto. Então tem 2 meses para ver o edital. Estude, corra atrás. Vou passando para vocês uma base para vocês se defenderem. Nada que eu passo aqui por acaso, é um estudo. Realmente cobra muito uso indevido de vírgula. Ah, de acordo com a frase tal, qual delas tem o uso indevido da vírgula? Ou o uso facultativo da vírgula? Então eu percebi que tem grande chance que cair questão sobre vírgula para vocês. Um dia depois da prova vocês vão me falar, tá? Assim como foi no concurso de 2015, passei pro pessoal um monte de coisa lá. O pessoal falou, oh, ele teve acesso à prova. Até processo eu respondi, tá? Mas ó, porque eu estudo. Então vai cair alguma coisa sobre o uso indevido da vírgula ou o uso facultativo da vírgula. Vai cair alguma coisa assim, porque já achei esses parâmetros. Vai cair alguma coisa sobre conjunções, por isso estamos estudando conjunções, tá? Parte da legislação, o pessoal já está férias, se você não está ainda, entra lá no meu site, concurso policiamunicipal.com.br, na aba Estudo Ninja lá, tá bem macetada a parte da legislação lá, tá? Tá bem resumidão, faz anotações. E vai cair conjunção integrante, eles gostam de usar bastante, depois nós temos que entender, identificar o que é uma conjunção integrante. E a base está aqui, tá? Conjunção subordinativa ou coordenativa. Você tem que saber essas duas diferenças e tem um leque assim, de variações nas duas abas muito grande. As conjunções subordinativas são isso. As conjunções coordenativas são isso. Então um leque muito grande dos dois lados. Então por isso que eu passei primeiro essa base para vocês. O resto a gente desenrola, tá ok? Desenrola em questão, respondendo questão. Vou carregar o mouse e já volto hoje mesmo aqui com esse cabelo grisalho aqui mesmo. Ó o sapão lá que sempre estuda de cap. O meu furacão aqui de boina. E logo vocês vão usar a boina de vocês também, tá ok? Obrigado a todos, daqui a pouquinho eu retorno.